Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, gente, eu vou tirar esse tema de vídeo, se o Eduardo me permite. O Eduardo é um querido inscrito aqui do canal, da nossa live da manhã. E foi um tema que me fez pensar muito e talvez ainda nem tenha chegado numa conclusão, mas eu queria dividir a reflexão muito boa que o Edu teve com vocês pra gente pensar junto. Então vocês podem deixar aqui nos comentários também a percepção de vocês sobre o fato, tá? E eu vou precisar da ajuda da tabela dos últimos dois campeonatos brasileiros, tanto da Série A quanto da Série B, pra gente entender. Olha, gente, se a gente for pegar os rebaixados de 2023 da Série A para a Série B, a lista tem Santos, Goiás, Coritiba e o Lanterna América Mineiro. Desses times que caíram em 23, sabe quantos estão disputando o Campeonato Brasileiro de 25? Ou seja, subiram em 2024? O Santos. Goiás, Coritiba e América estão na sua segunda temporada na Série B. Tá bom? Aí a gente vai para o Brasileiro de 2024. Caíram Atlético, caiu Criciúma, caiu Atlético Goianiense, caiu Cuiabá. Beleza? Ou seja, a gente está falando aqui de 4 clubes que, beleza, Criciúma tá bem, Cuiabá tá bem, Atlético Goianiense e Atlético um pouco piores na tabela de classificação. Nenhum tá no G4. Ou seja, esse movimento de cair e voltar, outros times já tinham sofrido, tá? O Cruzeiro já tinha sofrido, ficou 3 anos, se eu não me engano, na Série B. O Vasco chegou a ficar 2 anos na Série B. E qual a reflexão que eu tenho sobre isso? A Série B, ela é um campeonato muito traiçoeiro. Eu não tinha toda a percepção, quando o Atlético caiu, que a Série B era um campeonato tão traiçoeiro, assim. E o campeonato, ele é traiçoeiro não pelo fato de, assim, de detalhes táticos. É pelo fato da aleatoriedade de cada jogo. O Atlético, ele já tentou ter um estilo mais reativo, não conseguiu. O Atlético já tentou ter um estilo de mais controle, não conseguiu. Porque você não controla os jogos da Série B. Você precisa, de alguma maneira, reagir aos jogos da Série B, se proteger da Série B. E quando a gente fala se proteger, a gente está falando, sim, sobre estabilidade defensiva. Não tem jeito. Então, acho que é um ano que não tem muita opção. Vai ter que ser um ano de aprendizado. Não tô romantizando. Não, é um ano de muitos erros. É talvez o pior ano esportivo da história do clube. Mas eu acho que a gente precisa olhar para o lado e entender esses outros movimentos. O porquê o Atlético não tá conseguindo, talvez a gente consiga responder facilmente. Mas a minha questão é, outros não conseguiram. Na real, hoje, se você pegar o recorte dos 8 clubes que caíram, os últimos 8 clubes que caíram, só um conseguiu, que foi o Santos. E eu acho que o Santos, ele deu um recado muito claro de uma estabilidade defensiva muito acima da média, de um Gabriel Brazão muito acima da média, de um Jair muito acima da média. Que foi, na teoria, até um pouco de sorte. Porque, assim, o Brazão, ele foi contratado para ser reserva do João Paulo, e o Jair, uma revelação. Então, pensando já em 2026, que eu acho que de alguma maneira é o intuito desse vídeo, do meio pra frente, eu acho que o Atlético, ele tá muito bem encaminhado. Na teoria, eu acredito que o Zapelli fique. Na teoria, a gente tem Dudu, a gente tem João, a gente tem Isaac, a gente tem Julimar, a gente tem Mendonça, a gente tem Luiz Fernando, a gente tem Viveiros. Não é à toa que é um dos melhores times da competição, dos times que mais cria chance. Eu acho que do meio pra frente, pro ano que vem, a gente tá suave. Se o Atlético tem alguma reserva financeira pra investir no time do ano que vem, é do meio pra trás. E mais especificamente, volante e zaga. Porque goleiro, eu acho que o Santos dá super conta. Laterais, beleza. Pô, pode perder Esquivel ou Benavides, mas você tem o Cauã ali que te passa mais segurança. E o próprio Léo Derek, acho que tá num ano de estabilização no time principal, de amadurecimento. Ok também. Mas a gente
ter uma noção coletiva defensiva maior e a gente ter jogadores tecnicamente mais capazes de defender, tá se mostrando o segredo do acesso. Porque se você pega os times que estão no G4 hoje, o Coritiba não é espetacular, o Goiás não é espetacular, o Novo Horizontino não é espetacular, e o Chapecoense não é espetacular. Mas são times que têm contexto e conceito junto com a competição. Aí se você entrar aqui, olha que eu nem sei, tá? Eu tô entrando aqui no SofaScore pra gente até dar uma olhada. Mas eu imagino que seja algo nesse sentido. Se você entrar aqui, ó, melhores equipes. Gols marcados, gols sofridos. Os 3 primeiros que menos sofreram gol. Goiás, Novo Horizontino, Coritiba, Novo Horizontino e Goiás. 14, 17 e 18. O Atlético sofreu 31. O Atlético ele sofreu a mesma coisa que que Coritiba e Novo Horizontino juntos. Vocês se entendem a gravidade da situação? Aí a gente vai lá, grandes chances. O Atlético é o segundo time que mais cria grandes chances, 46. Gols marcados, o Atlético é o quarto melhor ataque da competição, atrás de Chapecoense, Goiás e Avaí. Então acho que tá muito claro, assim, o aprendizado da temporada. E assim, o Atlético, ele dá muita sorte de, apesar da questão financeira ser um problema para a temporada que vem, e a gente precisa entender muito bem como vai ser isso em relação aos nossos principais jogadores, o Atlético tem muita sorte de ter uma base que vai trazer uma estabilidade. Tanto na perspectiva de elenco, quanto para o time titular. O Atlético tem pelo menos 10 jogadores das categorias de base que eu acho que podem estar tranquilamente no elenco principal da temporada que vem. Vamos lá. Goleiro. Mikael, querendo ou não. Mas vamos deixar o goleiro para trás. Mas Cauã na lateral. Na zaga a gente tem o Arthur Dias. A gente tem o Marcão. Já estamos em 3. Léo Derek na esquerda. Já estamos em 4. Aí no meio campo, o João e o Dudu já estamos em 6. Não sabe? Riquelme, estamos em 7. Julimar, estamos em 8. Acredito eu que a gente vai ter pelo menos mais 2 subindo ali. Um Sorriso, um Kaique Paquetá, que é muito bom jogador. Então a base do Atlético vai trazer um suporte para a gente ter ali 10, 12, 13 jogadores, até com um pouquinho de salário menor, porque ano que vem a gente vai precisar saber gastar. A gente vai precisar ser mais criterioso nos gastos. A gente vai precisar ter uma noção maior como investir. Não precisa investir defensivamente. E assim, não fazer um mercado tão extenso. Fora Allan Kardec, fora Juliano, fora... Pô, eu acho que o Patrick traz até uma segurança. Não sei se eu dispensaria o Patrick não, mas fora Raul. A gente já conseguiu se livrar do Ryan, a gente já se conseguiu livrar do Dudu. Seria interessante. Acho que não vai ter mais clima para ficar o Fernando. O Tobias se livrar. E a gente vai vagando questão salarial para investir no que realmente importa. Volto a dizer, defensivamente. E manter ali os principais pilares desse time. Se o Atlético ele consegue manter Zapelli, se o Atlético consegue manter Esquivel, já é uma grandiosa notícia para o ano que vem. São as 2 principais referências técnicas desse time. Aí você vai montando um time ao entorno deles, um time que pode ter muita qualidade também. Se você pensar do meio para frente, um time com Riquelme, João, Zapelli, Luiz Fernando, Julimar e Viveiros, sei lá. Porque muitos desses caras têm contrato e vai ter que ficar, bicho. Não tem muita opção. O Atlético talvez tenha que negociar um ou outro, mas vai ter que ficar. Então, assim, o Atlético já deveria começar a pensar em 2026, entendendo que a temporada 2025 não acabou. Não tô achando que a gente tá garantido na Série B, não. Só pra deixar claro pra vocês, valeu? Tamo junto, Arás.